Valor posicional se refere ao conhecimento socioconvencional. Exemplo, 333 se refere a 3 unidades, 3 dezenas e 3 centenas. Estudo de Ross. 60 crianças de 2ª a 5ª série, 15 de cada série. Foram dadas 25 palitos para cada criança e foi pedido para elas para contá-los e escrever o número. Resultado: todas as crianças foram capazes de determinar o número de palitos e escrever, mas somente na 4ª série, metade das crianças souberam demonstrar saber que o 5 representava 5 palitos e o 2, 20 palitos. Estudo de Caulley envolveu a subtração. 90 estudantes de 2ª e 3ª série. Revelou a incapacidade das crianças de entenderem o valor posicional. Somente 34 estudantes sabiam fazer contas utilizando o procedimento empréstimo. O conhecimento lógico, matemático, é obtido de acordo com as relações que o indivíduo constrói entre os elementos físicos, por exemplo, estabelecendo semelhanças e diferenças entre eles. Teoria da abstração de Piaget. A abstração pode ser 1. Empírica, concentração em determinada propriedade do objeto, exemplo, a cor, ignorando as demais, peso, forma e etc. 2. Construtiva, realização de relações mentais entre 2 ou vários objetos, exemplo, diferenciação entre as cores. Na abstração, uma não pode ocorrer sem a outra. Teoria da representação de Piaget. Os símbolos não representam. O ser humano usa um símbolo para representar uma ideia. Portanto, um ser humano com baixo nível de abstração construtiva usa símbolos em um nível baixo de abstração. Pesquisas de Camus indicaram que o ensino de algoritmos são prejudiciais por 2 razões. 1. Eles fazem com que as crianças desistam de pensar. A criança pode passar a usar as regras sem entender o que está por trás do resultado e apresentar dificuldades para apontar caminhos para a resolução de um problema. 2. Desensinam o valor posicional, impedindo que a criança desenvolva o senso numérico. Por exemplo, 48 mais 25. O algoritmo de transporte serve para desensinar o valor posicional, incentivando as crianças a pensarem sobre todo o dígito como se fosse uma unidade, ao lidar com um problema, como por exemplo, 48 mais 25, 8 e 5 são 13, vai 1, 1 e 4 são 5, mais 2 são 7. O algoritmo é conveniente para os adultos que já sabem que 4 e 2 representam 40 e 20. Para os estudantes da 2ª série, que tendem a pensar em todos os dígitos como uma unidade, o algoritmo serve apenas para reforçar este erro. Portanto, a melhor maneira de introduzir o pensamento matemático é através do cálculo mental, que ajuda a criança a entender a constituição dos números e as operações utilizadas. A nossa proposta é para alunos do 2º ano do ensino fundamental dos anos iniciais. Unidade temática, números. Desenvolvimento do trabalho foi através do jogo Mancala, com registro de valores, ganhos por partida, utilizando dezenas e centenas em função da adição e subtração. Recursos materiais: jogo Mancala, papel e lápis grafite. História do jogo Mancala. A palavra Mancala vem de origem árabe, que significa mover. O jogo é todo relacionado com a semeadura, já que o primeiro objetivo do jogo era simular o ato de semear, que é igual à germinação das sementes na terra. É um jogo de tabuleiro jogado ao redor do mundo. Às vezes são chamados de jogos de semeadura ou jogos de contagem ou captura. Mancala é um jogo de sementes cultivados na África, designado pelos antropólogos. Dependendo do lugar onde ele é jogado, ele tem o nome de Kalá, Sunca e Bau. O jogo possui um papel importante em muitas sociedades africanas e asiáticas. Tem um aspecto sagrado e hierárquico, composto por um tabuleiro vindo de rituais e peças de muito valor que eram geralmente passadas de geração em geração. O tabuleiro representava também a classe social de quem jogava. A classe menos favorecida jogava com escavações feitas na areia.
A classe mais favorecida tinha tabuleiros sofisticados e muitos eram de rubi e safiras. As habilidades são 3. Primeira, comparar e ordenar números naturais até a ordem de centenas pela compreensão de características do sistema de numeração decimal, valor posicional e função do zero. Segunda, fazer estimativas por meio de estratégias diversas a respeito da quantidade de objetos de coleções e registrar o resultado da contagem desses objetos, até 1000 unidades. Terceira, comparar quantidades de objetos de 2 conjuntos por estimativa e ou por correspondência, 1 a 1, 2 a 2, entre outros, para indicar se tem mais, se tem menos ou se tem a mesma quantidade, indicando, quando for o caso, quantos a mais e quantos a menos. Relacionamos esta proposta ao objeto do conhecimento: leitura, escrita, comparação e ordenação de números de até 3 ordens pela compreensão de características do sistema de numeração decimal, valor posicional e papel do zero.